Vamos continuar nossa aula falando hoje sobre os estados. E essa aula está na página 135 do livro de vocês, tá? 135. Eu já falei várias vezes sobre isso, mas é importante sempre estar voltando e lembrando sobre o que eu vou retratar agora. O Brasil, por ser um país muito grande, muito extenso, ele foi dividido em regiões. Vamos começar logo do grande, tá? Ele foi dividido em regiões, tá? 5 regiões. Dentro dessas regiões estão os estados, dentro dos estados, os municípios, para melhor facilitar a administração desse imenso território que se chama Brasil. Então, eu tenho a destacar a vocês, o Brasil tem 26 estados e o Distrito Federal, né, que é onde está localizado Brasília, que é a capital do nosso país, né, do Brasil. E nós eu tenho a destacar a vocês que a maior região em tamanho territorial de terra é a região norte. A maior é a região norte. E quando se trata de quantidade de estados, a maior região é a nossa região nordeste, a qual Pernambuco faz parte, tá? Então, vejam, cada estado tem sua capital. Então, nós temos a região norte, como eu falei para vocês, que é a maior em tamanho, aqui, ó, que está localizada aqui, onde temos o Amazonas, tá? Então, nós temos os seguintes estados. Nós temos Rondônia, com capital Porto Velho. Nós temos o Amazonas. Eu estou dizendo só os estados, tá? Pará, Tocantins, Acre, Roraima e Amapá. Esses são os estados e têm suas respectivas capitais que compõem a região norte. Já quando se trata da região sul, nós temos Paraná com capital Curitiba, Rio Grande do Sul, nós temos Santa Catarina, só estou dizendo agora os estados, mas tem suas respectivas capitais. Região sudeste, eu tenho Minas Gerais, capital Belo Horizonte, nós temos Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo, também com as suas respectivas capitais. A região centro-oeste, nós temos Mato Grosso, né, capital Campo Grande, Goiás e Mato Grosso, com suas respectivas capitais. E a nossa região, que fica aqui, ó, nossa região, né, toda banhada pelo Oceano Atlântico, nós temos Maranhão, com capital São Luís, Ceará, Fortaleza, Paraíba, João Pessoa, Alagoas, Maceió, Bahia, Salvador, Piauí, Teresina, Rio Grande do Norte, Natal, Pernambuco, que é o nosso estado, Recife e Sergipe, Aracaju. Se vocês observarem, como eu falei para vocês, repetindo, em tamanho territorial, a maior região é a região norte, tá? É a que ocupa o maior espaço. E quando se trata de quantidade de estados, é a nossa região nordeste, a qual Pernambuco faz parte. Então, cada estado, ele possui a sua sigla e sua respectiva bandeira, tá? Alguns pensam que quando nós vemos a bandeira do Brasil, todo mundo pensa que tudo ali é só aquela bandeira. Não, gente, aquela bandeira é a bandeira nacional do nosso país, a qual representa todo o nosso território. Mas cada estado, ele tem a sua bandeira, tá certo? Cada um com a sua simbologia, né? A nossa, nós temos o arco-íris, nós temos a cruz, nós temos as cores, né? Nós temos o azul, o branco, o amarelo, o vermelho, enfim, temos outro símbolozinho no meio, que eu não vou dizer o nome, que todo mundo, quem é pernambucano sabe qual é que está. Vou botar assim, aquele desenho que está no meio do arco-íris. Não tem um desenho ali, que eu não vou mencionar, tá? Eu disse alguns para ir lembrando, mas quem sabe qual é o símbolo, o desenho que está faltando, que eu não mencionei, né? Então, cada um deles possui suas bandeiras e suas siglas. Lembrando que as siglas de cada estado, gente, são escritos as duas letras com letra maiúscula.
Está errado colocar dessa maneira. Alguns botam assim, Pernambuco. Isso não é a abreviatura do nosso estado. É assim, ó. Tá? Então, tomar esse cuidado. Tá bom, gente? Isso não serve só para o nosso estado, também serve para os demais. Vejam, tenho que destacar a vocês também que todo o nosso Brasil, né, a formação do povo brasileiro foram por 3 grupos. O índio, o negro e o europeu, que é o branco, né, o português, no caso, inicialmente. Então, vejam, temos nomes de estados com influências, por exemplo, indígena. Vou citar para vocês. Na influência indígena, nós temos o quê? No caso, os nomes do estado de Pernambuco, a influência indígena. No caso de Paraíba, no caso do Pará, né? São nomes de estados com influência indígena. Temos também nomes de estados com influência religiosa. É o caso de quê? São Paulo, é o caso de Santa Catarina, né? Temos também estados que foram influenciados por conta de homenagens, né, a alguma personalidade histórica, tipo o caso de Rondônia, que foi em homenagem ao Marechal Rondon. Então vejam, cada nome que cada estado carrega, ele tem uma importância e ele tem uma importância histórica, como também tem algum significado, alguma influência, como eu falei para vocês, seja do lado da religião, seja do lado de algum grupo formador, como foi o caso do indígena, como eu citei para vocês, enfim, tá? Os estados também, eles apresentam os 3 poderes. Eles têm o poder executivo, o poder legislativo e o judiciário. No poder executivo, temos a figura do governador, com os seus secretários de Estado. Quando se trata no Poder Legislativo, nós temos a Câmara de Deputados, né? Tanto os governadores como eles, os deputados, são eleitos pelo voto do povo, né? Eles só chegam lá através dos nossos votos, tá? E no Poder Judiciário, nós temos o quê? Representado pelos juízes de Estado. Lembrando, eu vou falar para vocês de Estado, com relação a juízes, como eu falei na última aula, quando se trata do Poder Judiciário, quando se trata de município, a gente não tem juízes municipais. Nós temos na esfera federal, juízes federais e juízes estaduais, tá? Então, dentro do Estado, nós temos essas representações nos 3 poderes. Estou falando em termos de Estado, tá certo? Então, vejam. É importante lembrar que cada governador, ele tem poderes dentro do seu estado, ele tem limites, é diferente do presidente. Eu falei da última aula sobre isso. O presidente é a nível nacional. Estou falando uma linguagem bem prática para vocês entenderem. O presidente é nacional, tá? O poder dele é dentro do nosso território. O governador não. O governador de Pernambuco, ele não sai para mandar dentro do estado da Bahia, não. Ele tem os limites dele, tá certo? Então, cada um, ele tem sua função dentro do seu estado, tá certo? Ele não interfere no poder do outro, do vizinho, não. Não é assim que funciona, tá? Então, há limites dentro dos poderes, como eu falei para vocês na última aula. Então, vejam. Aqui, como eu falei para vocês, nós temos os estados e suas respectivas capitais, tá? Aqui no sentido, onde está azul, vocês podem ver, todo esse litoral aqui ele é banhado pelo Oceano Atlântico, tá? Aí você me pergunta, tem o outro lado também é banhado? É banhado sim, mas não o território brasileiro. Porque no meu sentido, que eu estou aqui, no meu sentido direito, tá vendo como eu estou apontando para vocês? Aqui ele é banhado pelo Oceano Atlântico. No meu outro lado, que é o sentido esquerdo, voltado para o mapa, ele tem os limites com os vizinhos, né? Outros países. Né? Vocês podem ver, nós temos Bolívia, Peru, Paraguai, enfim. Nós temos aqui países. Para lá sim é o oceano. Então o Brasil é banhado, tá vendo aqui? E o nosso estado aqui, ó, ele está aqui no azulzinho, né? E o nosso estado aqui,
ele tem um litoral banhado pelo Oceano Atlântico, tá? Não só ele, como aqui, né? Os estados aqui, ó, todos banhados pelo Oceano Atlântico, tá? Então, na atividade, nós temos na 140, ele pede o seguinte: escreva o nome da capital de cada estado brasileiro e sua sigla. Então, dentro desses retângulos, você vai botar, por exemplo, o primeiro ele pede assim: qual é a capital do Mato Grosso? Aí você bota a capital do Mato Grosso, um tracinho e a sigla. Vou citar para vocês, por exemplo, Mato Grosso, a capital é Cuiabá. Aí você bota Cuiabá, aí bota um tracinho. Qual é a sigla de Mato Grosso? Aí você bota MT. Lembrando que é maiúsculo, viu? MT. E assim você vai fazer os outros. Na 141 ele pede: descubra o nome dos estados substituindo os números pelas letras. Então veja, em cima ele colocou feito umas tabelinhas, né? Onde tem números e embaixo cada número é representado por uma letra. Então embaixo você, por exemplo, letra A, você tem os números embaixo, você vai procurar o número que tiver lá em cima na tabela, a letra que tiver você vai encaixando. E dessa forma você vai formando nome de alguns estados, tá? Não sei quais são, mas você vai formando, são 4 letras. O terceiro, escreva o nome dos 3 poderes que fazem parte do governo federal. Nós já acabamos de ver que são 3 poderes, né? No estado, né? Mas aí no federal não muda, ele só quer o nome dos 3 poderes. Cuidado com a escrita. Na página 142, você vai responder qual é o nome, aí ele coloca aí, do governador, do vice-governador, o nome de um secretário de estado de onde você mora, um secretário do nosso estado, pode ser da educação, de saúde, enfim, de um deputado estadual, tá? E de um deputado federal. Você pesquisa e coloca aí, pessoal, tá certo? Mesma coisa no quinto. Aí diz assim, é hora de pesquisar, descubra um pouco mais sobre o estado onde você mora. Elabora uma ficha, preenchendo as informações indicadas abaixo. Você só vai citar assim, veja, nome do estado, você coloca embaixo, nome do seu estado, capital do seu estado, população atual, você tem que pesquisar, né? Quantas pessoas é da população atual do nosso estado. Número de municípios, quantos municípios Pernambuco tem? Pontos turísticos. Outras informações importantes aí, você vê que tipo de informação você acha importante. Também toda pessoal, tá, gente? O sexto, marca a resposta correta de acordo com as perguntas a seguir. Então, você vai marcar só o que ele está pedindo. Existe atualmente quantos distritos federais no Brasil? Quantos distritos federais no Brasil? Cuidado. B, existe atualmente quantos estados? E C, qual dos nomes abaixo tem influência indígena? Então, ele colocou o nome de 3 estados. Você só vai marcar um X só no nome daquele estado que teve influência indígena. Tá bem fácil. Na 143, o sétimo, você vai pintar o quadro com os cargos que fazem parte do poder executivo estadual. Só do poder executivo estadual, você só pinta eles. O oitavo, com relação aos poderes estaduais, numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Você vai enumerar de acordo. Executivo, Legislativo, Judiciário. Do outro lado você vai ver o que faz parte deles, tá? O nono, decifre os códigos e descubra o nome da sede do Poder Legislativo Estadual, onde trabalham os deputados estaduais. Então você vai seguir. Ele colocou aí feito uns enigmas, né? Digamos assim. Ele colocou uma borboleta, um cadeado, ele colocou uma folha, enfim. Você vai de acordo com esses desenhos, cada desenho igual, você vai botando a letrinha embaixo e vai formar, tá? Na página 144, ela também é toda pessoal, onde você vai pesquisar em relação ao Poder Executivo. Letra A, escreva o nome do presidente da República. Letra B, o nome do vice-presidente. O 11º, pesquisar e escrever em relação ao poder legislativo. Qual o nome? O nome de um senador federal, o nome de é pessoal.
Quantos deputados federais existem no estado onde você mora? C. Quantos deputados estaduais? E 12º, pesquise e escreva o nome de um desembargador do seu estado. Então, são informações pessoais, mas requerem que você pesquise para escrever essas informações, tá, meus amores? Então, eu espero que vocês tenham entendido mais um pouco sobre esse conteúdo, até porque quando estávamos nas nossas aulas presenciais, eu tinha pedido e disse a vocês quando voltasse às aulas presenciais a gente ia ver, não é isso? Relembrando, não precisa mandar as atividades por e-mail do livro, tá, amores? Não se preocupe que vocês sabem que eu já andei corrigindo e eu vou corrigir também mais à frente, tá, amor? Tchau!